Chegamos a mais um Friday Night SmackDown, o primeiro após a WrestleMania. E, gente, quando a gente achava que o show tava meio mais ou menos, meio lento, não se comparando ao que a gente viu no Monday Night Raw, rapaz, as duplas do SmackDown entregaram de novo e fizeram uma luta pra história. Morocine Machine Guns, DIY e Street Profits se enfrentaram numa luta de TLC, mesas, cadeiras e escadas. E olha, o que eles entregaram é uma coisa pra história. Talvez uma das melhores lutas de TLC da história da WWE a gente presenciou nesse SmackDown. Mas a gente também teve muitas outras coisas. John Cena e Randy Orton apareceram de novo no ringue. Nós também vimos Tiffany Stratton dando-nos o ar da sua graça e da sua presença. Uma luta pelo Campeonato dos Estados Unidos entre Chelsea Green e Zelina Vega. E muito mais. Vocês querem saber tudo o que aconteceu no SmackDown dessa sexta-feira? Então vem com a gente, porque esse vídeo vai ser cabuloso! Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente tem pedido para vocês fazerem para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Mas acima de tudo, não deixe de assistir os nossos vídeos do começo ao fim, porque é isso que vai fazer com que o YouTube continue a entregar nossos vídeos e a divulgá-los para outras pessoas e a gente continue crescendo rumo ao topo para ser um dos maiores canais de luta livre em língua portuguesa do mundo. E a gente conta com vocês nessa jornada. Então vem com a gente para o resumo do Friday Night SmackDown de 25 de abril de 2025, o primeiro SmackDown pós-WrestleMania 41. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E olha, eu vou te falar, há muito tempo eu não via um lutão como esse, da luta de TLC entre os Street Profits, o Morocine Machine Guns e o DIY num show regular. Foi 24 minutos de mais pura excelência no ringue, foi uma coisa assim, ó, e foi uma maravilha, supra-sumo de luta de duplas. Mas aconteceu muita coisa antes disso. E antes da gente entrar no show, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado para todos vocês que continuam a acreditar no nosso trabalho. Conseguimos chegar a 3.000 inscritos no nosso canal em menos de 2 meses de canal, em menos de um mês de algoritmo pegando os nossos vídeos. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Cada um de vocês que tem assistido as nossas lives, que tem contribuído com a gente, mandando super thanks, super chat, muito obrigado a todos vocês. E cada dia que vocês chegam e vocês assistem os nossos vídeos continuam a crescer em quantidade de pessoas assistindo e a monetização entrando. Isso só nos estimula a continuar investindo no nosso canal. Já compramos um computador novo e compramos agora uma webcam nova, o que vai fazer com que as nossas gravações e as nossas transmissões fiquem ainda muito melhores. E tem muita coisa boa ainda vindo por aí, eu estou planejando coisas muito legais para esse ano de 2025 pós-WrestleMania. Aguardem porque tem muita coisa boa. Bom, vamos partir agora para o nosso show, né? E eu vou falar para vocês que teve muita coisa legal. O show já começou com o John Cena vindo pro ringue, né? Que assim, como a gente já sabe, ele tem vindo pro ringue com o cinturão para trás. Eu acho muito legal porque a câmera sempre pega ele de trás, né? Essa entrada dele com tudo preto, com o nome dele em Arial Black, sensacional. Ele veio pro ringue e aí ele pediu pro Mark Nash para poder apresentá-lo da mesma forma como ele foi apresentado na segunda-feira, né? Sendo apresentado como o único campeão real, dizendo que a apresentação dele não foi considerada digna e respeitosa. Então, assim, cara, o Cena com essa persona de vilão egocêntrico, assim, narcisista, tá demais, cara, tá demais, assim. Essa coisa dele ficar pedindo pra pessoa que tá apresentar ele de uma forma mais respeitosa, tá muito legal. Ele entra no ringue, né, que na verdade já tava no ringue, né, e aí quando o Mark Nash termina a apresentação dele e o Cena vai falar, eis que aparece o nosso digníssimo Randy Orton. Randy Orton nem deixa ele terminar de falar. E aí ele entra no ringue, ele elogia o Cena pela forma como ele conduziu a carreira dele no passado, sobre como ele gostava de crianças, como é que ele fez muito make-a-wish na vida dele e tudo mais. E aí o Orton, ele dá uma alfinetada pesada no Cena,
dizendo que isso seria para compensar um vazio que o Cena teria no coração dele, que seria preenchido se o Cena tivesse filhos. Assim, a gente sabe que o Cena não tem filhos, inclusive foi um dos problemas do relacionamento dele com a Nikki Bella, isso foi mostrado naquela série Total Bellas, que foi mostrada na E! Entertainment Television, e assim, um dos problemas do relacionamento deles é que a Nikki queria filhos e o John Cena não queria. Né? Então, assim, talvez um dos principais motivos pelos quais os dois acabaram se separando. Mas é muito interessante isso, e aí o Cena ele se ressente disso, ele fala que isso é parent shaming, que é você envergonhar uma pessoa, esculhambar uma pessoa porque ela não quis ter filhos, enfim, eu não vou entrar no mérito da questão, mas o fato é que ele diz que ele acha os filhos do Randy Orton legais, mas ele não tem filhos porque ele foi babá de filhos dos outros por 25 anos. Falando que esse relacionamento dele com as crianças que vão nos shows e tudo mais seria essa coisa que, assim, ele já teria feito a paternidade dele cuidando desse monte de criança que não era dele, né? E aí, chega até um momento que ele fala de um menino de 6 anos, assim, que tá na plateia, e o menino parece que dá o dedo médio pra ele fala, que bonito, né, o papai, o seu filho é de 6 anos dando um dedo médio pra mim, enfim. Interessante ali o diálogo, né? E aí o Orton ele chega e fala, cara, por que você tá fazendo isso? Os fãs são o motivo pelo qual você tá ali. E aí o Cena fala, olha, eu até entendo a importância dos fãs e tudo mais, mas, cara, eles não são a razão pelas quais eu cheguei até aqui. Eu cheguei até aqui por mim mesmo. Eu cheguei aqui por mim, por minhas qualidades e por meu talento. E aí ele diz, olha, ô Orton, não sei o que você tá fazendo aqui. Eu tô com 17 títulos, tu tá com 14. Quando chegar no final do ano, eu vou lá pra casa com esse cinturão, ninguém vai tirar esse cinturão de mim. Você vai continuar preso no 14, eles vão ter que inventar um outro cinturão e tu vai começar do zero. Né? Então, quer dizer, você vai ter 14 mais um. Né? E assim, é uma balela, porque a gente sabe que, cara, o Cena ele tem no currículo dele misturado o Campeonato Mundial Peso Pesado e o Campeonato da WWE. E eles, assim, fizeram uma salada com esse campeonato aí durante um bom tempo, juntaram, separaram, aí criaram o Campeonato Mundial Peso Pesado de novo. Então, assim, isso aí é cascata do Cena. Se o Randy Orton ganhasse o Campeonato Universal ou o Campeonato Multiversal da WWE, eles iriam contar como Campeonato Mundial e pronto, né? Então ele ficaria com 15 e vida que segue. Mas enfim, o Cena continua, fala que ao sair dali ele vai apagar da memória 3 gerações do Orton, né? Porque o Orton é a terceira geração de lutador, né? Teve o avô dele, o Bob Orton Sr., depois teve o pai dele, Cowboy Bob Orton, e agora o Randy, né? Mas enfim, o Randy ele chega, ele ouve isso e fala, olha só, tô sentindo a gente já tá aqui e tal, por que a gente não faz o seguinte? Vamos resolver logo esse problema? Eu quero desafiar você para uma luta pelo título aqui e agora. Tá? Eu quero te desafiar agora tal. Acho que a gente deve se enfrentar aqui. E aí o Cena ele chega e fala, olha, não, aqui não. Mas eu acho que a gente pode se enfrentar no Backlash. Por quê? Porque o Backlash é na cidade natal do Randy, né? Vai ser em St. Louis. E aí ele fala, olha, eu quero que você esteja bem fisicamente, que você esteja na frente da sua família, que você descanse com a sua família, que eu quero o seu melhor, porque eu quero derrotar o seu melhor. Né? Então o Cena fala pro Orton ir lá descansar tal, porque eles vão se enfrentar no Backlash. E aí ele chega um momento e fala o seguinte, olha, é bom você descansar e tal, porque isso vai ser o mais próximo que você vai chegar do cinturão. Então ele chega e ele joga o cinturão no colo do Randy Orton, né? O Randy Orton, ele vai segurar o cinturão, o Cena vem, acerta um soco nele, começa a chutar ele seguidamente em seguida, e aí quando o Cena ele levanta, ele pega o cinturão para atacar o Randy. E aí, antes que ele consiga atacar o Randy, ele toma um RKO do nada, né? E acaba caindo, ficando no chão. E o Randy vai e levanta o cinturão da WWE. Então, assim, foi um segmento bem interessante, né? Botou um lado pessoal na luta deles, mostrando a amizade de 25 anos que eles têm. Eles começaram juntos em 2000 na OVW, né? Inclusive, se você quiser procurar. Ontem mesmo, olhando a internet, eu encontrei, tem vídeo de luta do Randy Orton com o John Cena na OVW antes deles virem para a WWE. É uma coisa bem interessante. O John Cena ele ainda estava com a persona do prototype, né, o protótipo, e o Randy Orton ele lutava como o Randy Orton mesmo. Então, assim, a luta tá lá e ia ser muito interessante a gente ver como é que era o setup da OVW na época e de hoje, né? Hoje você consegue encontrar a OVW aí na internet também.
É muito interessante ver a diferença, como é que no ano 2000 era uma coisa totalmente amadora e hoje tem uma cara mais profissional, né? Mas enfim, vai ter essa luta, a luta foi marcada para os dois, então a gente tem confirmado Randy Orton e John Cena pelo campeonato da WWE no Backlash. Tem muita gente esperançoso de que o Randy Orton vença e consiga o 15º título. Eu acho que não vai acontecer, pelo simples fato de que, cara, eles não tirariam o título do Cena logo no comecinho da jornada final dele, né? Ele colocou aquele contador com número de datas e tudo mais. Agora ele tá com 26 datas sobrando, tava com 27 no Monday Night Raw, agora 26, porque ele teve a aparição dele. E assim, cara, eu sinceramente eu não acho que o Cena vai perder esse título até dezembro. Ele vai vir numa carreira de enfrentar vários lutadores que ele enfrentou na vida. Vamos ter várias Dream Matches finais. Assim, então ele vai pegar o Randy Orton agora. Talvez ele pegue o CM Punk um pouco mais pra frente. Depois talvez ele pegue o Roman Reigns, porque é uma luta que assim muita gente gostaria de ver. E eu acho que vai seguir nessa carreira até o final do ano. E em dezembro, para desespero da galera, eu acho que ele vai perder pro Cody. E vai rolar aquela cena dele levantando a mão do Cody Rhodes, passando a tocha para ele. Pelo menos esse eu acho que é o cenário que tá se avizinhando. Se vai ser isso mesmo, para desespero de vocês que detestam o Cody ou não, aí eu já não sei. Depois disso, nós tivemos a introdução e a apresentação do Fraction, né? Apesar de estar pequenininho na tela aí para vocês, mas o Fraction, né? O Nathan Frazier e o Axiom, que são uma dupla que vieram e estavam na NXT, subiram para o SmackDown. A gente já imaginava que isso ia acontecer. É uma dupla que tanto o Nathan Frazier quanto o Axiom já haviam lutado no roster principal, agora na estrada para WrestleMania. O Axiom, ele lutou contra o Gunther na Espanha, ele é espanhol e lá no show de Barcelona ele lutou contra o Gunther. E o Nathan Frazier, ele foi o primeiro lutador a enfrentar o Penta. Quando o Penta, aliás, o primeiro lutador que enfrentou o Rey Fenix. Quando o Rey Fenix subiu e chegou na WWE, eles colocaram o Nathan Frazier para lutar contra o Rey Fenix. Então, assim, essa é uma dupla que já estava sendo preparada, eles eram campeões de duplas da NXT, mas perderam o cinturão para o Rankin Tank no Stand and Deliver da NXT, o show que aconteceu na semana da WrestleMania, e aí ficou muito na cara que eles iam subir. A gente não precisou nem de um spoiler de ninguém para deduzir isso, mas a gente falou, quando perguntaram pra gente quem poderia subir da NXT depois da WrestleMania, a gente falou, olha, Fraction são candidatíssimos e tudo mais, e eles subiram. E eles fizeram uma luta com os Los Garza, né? Los Garza que hoje em dia eles estão num papel assim de elevar outras duplas, porque assim, eles mesmos não ganham nada, né? Mas foi um lutão entre essa galera, assim, duas duplas muito boas. Fizeram uma luta de 9 minutos, que parecia uma luta de 20. E a sequência final envolveu um Spanish Fly do topo das cordas pelo Axiom, seguido de um Phoenix Splash do Nathan Frazier para a vitória. Então, assim, uma luta, cara, muito boa, apesar do pouco tempo, 3 estrelas e meia para essa luta, uma bela estreia do Fraction e mais uma boa luta dos Los Garza, que, assim, são uma dupla muito subestimada. É impressionante como esses dois conseguem ter boas lutas. Eu acho que, cara, considerando que o cenário de duplas do Monday Night Raw tá fraco, tem poucas duplas lá, eu acho que seria interessante pegar esses dois, né, junto com o Santos Escobar e levar para o Monday Night Raw para eles povoarem o cenário das duplas lá. Eu acho que agregaria e eles poderiam ser bons oponentes para o New Day, apesar de que o New Day são vilões, então seria um problema, né, botar vilões contra vilões, de repente rolar um face turn ali com o Carrilho e o Angel Garza abandonando o Santos Escobar e virando mocinhos. Pode ser. Do jeito que eles têm amplitude de golpes, não seria muito difícil o público começar a vibrar por eles, não. Depois disso, nós tivemos Tiff Time, né? A Tiffany Stratton veio para o ringue e a Jade Cargill se meteu na história. Como é que aconteceu esse cenário? Primeiro, a Tiffany veio para o ringue, ela deu uma comemorada no fato de que ela derrotou a Charlotte no WrestleMania, que foi Tiff Time para 60 mil pessoas no estádio, que ela prevaleceu contra uma das melhores da história e deu uma esculhambada no fato que muita gente estava falando que ela é a próxima Charlotte. E ela disse, eu não sou próxima Charlotte coisa nenhuma, só existe uma Tiffany Stratton. Beleza, uma promozinha básica, legal, para mostrar a Tiffany como uma pessoa interessante. Nisso que ela fala isso, vem a Jade Cargill. E ela é a Jade... Quando toca a música dela, cara, o pessoal já ficou nervoso, né? Porque, cara, tá vindo coisa aí. A Jade entra, ela fala que a luta da Tiffany foi impressionante e tal. Mas como ela, Jade Cargill, terminou
com a Naomi que ela tem tempo para poder pensar em outras coisas. E aí ela diz: olha, eu vim aqui para ser campeã e eu tô desafiando você para uma luta. E aí a Tiffany, ela chega e aceita, e aí as duas se enfrentam. Então, assim, uma luta que poderia ter sido guardada, na minha opinião, mais para frente, uma dream match dessas duas, acabou sendo meio que jogada no SmackDown. E isso meio que indicou o que estava por vir. A luta foi boa, ela teve várias idas e vindas. Assim, a Jade se mostrou competente no ringue, ela mostrou a melhora dela a cada luta. É impressionante como a Jade, ela no ringue, ela tá demonstrando uma evolução muito rápida. Ok, ela veio da AEW, ela teve um tempo lá na AEW, foi campeã na AEW e tal. Mas ela tá se adaptando muito bem ao estilo de luta da WWE, não tem tido muitos botes notáveis, então assim, ela lutando, casando com uma outra lutadora que seja boa, a Jade ela tem muito potencial. A Tiffany também, pô, lutou muito bem. Teve um momento da luta que a tela do Netflix ficou preta de novo, o que já nos denota que a Tiffany de novo teve um problema com a roupa dela. Seria a terceira vez em poucas semanas. E assim, cara, a WWE ela vai ter que dar um jeito de arranjar um attire pra ela que segure as coisas, cara, porque assim, a gente vê que a Tiffany ela usa umas roupas muito pequenas e, cara, assim, o tempo todo a situação tá ficando complicada. Então a WWE vai ter que mexer nisso aí. Enfim, foi uma luta de 9 minutos. E eu dou 3 estrelas pra luta por um detalhe. Ela não teve um final legítimo. E por que ela não teve um final legítimo? Porque a nossa digníssima Naomi atacou a Jade Cargill no ringue e isso acabou causando a desclassificação. Então a Jade ela venceu a luta por desclassificação e é por conta disso que essa luta não teve uma pontuação maior. Mas enfim, a Naomi vem e ela tá com essa attire, né? Se antes ela tava com uma attire preta com um monte de fita, ela agora tá com esse macacão completo, né? Colado no corpo dela, todo amarelo com a fita de cuidado, assim, de caution, né? Então, assim, é bem diferentão esse attire da Naomi. Ela atacou a Jade Cargill várias vezes, né? Ela joga a Jade no poste do ringue 3 vezes, destraçalhando a Jade Cargill e deixando ela no chão. E aí a gente pensa, beleza, né? A Jade tá no chão, a Naomi vai embora e a Tiffany fica de boa, né? Quando a Tiffany menos esperou, eis que aparece a pessoa que a gente não sabia aonde estava, né? Teve a conta WrestleVolt chegou a dizer que a Nia Jax estava impedida de lutar. A Nia Jax ela botou a mensagem dizendo que isso era falso. A gente imaginava que a Nia teria engravidado por causa da forma como foi falado, mas não. Ela retornou, imediatamente atacou a Tiffany Stratton, mandou um leg drop e mandou um Annihilator que foi meio tranquilo, não foi dos Annihilators piores que eu vi a Nia Jax mandar. Ela se segurou nas cordas para poder atacar a Tiffany e atacou ela mais ou menos no abdômen, não atacou na cabeça, né? Mas foi assim, cara, foi um ataque devastador da Nia. Ela pegou o cinturão, levantou e ainda mandou beijinho pra Tiffany Stratton. Então, assim, a Nia Jax se insere de novo no cenário do campeonato feminino da WWE. Eu confesso que isso começa a soar meio repetitivo, né? Eu acho que foi bom o retorno da Nia, apesar de ela ter ficado fora desde a Elimination Chamber. Eu achei um pecado ela não ter lutado na WrestleMania, mas não tinha um plano para ela, infelizmente. Então ela volta agora, ela vai se inserir nesse cenário com a Tiffany, mas sinceramente eu não acho que deveria se permanecer assim. Eu acho que seria interessante a Nia dar uma oxigenada e ela ser transferida para o Monday Night Raw. Porque eu acho que às vezes é bom dar essas trocadas para que as lutadoras possam ter novas lutas, e a gente possa ter novas lutas. E a gente já viu Tiffany Stratton contra a Nia Jax, a gente já vê essas duas se enfrentando. Então, sinceramente, eu não sei se vai agregar muito. Talvez elas tenham aí mais alguma luta pela frente antes do draft. O draft deve ser em maio, possivelmente depois do Backlash, porque a gente já está em cima da hora do Backlash e até agora eles não falaram de draft. Então, vamos ver como é que vai ficar essa situação. Eu acho que a Nia Jax deveria ir pro Monday Night Raw. E aí lá ela pode pegar a Rhea Ripley, ela pode pegar a Io Sky. Seria uma luta interessante da Io Sky com a Nia Jax. A Nia Jax como a Powerhouse e a Io Sky como a High Flyer. Seria uma luta bem, bem casadinha, bem interessante. E também é interessante porque como a Jade Cargill se meteu nesse cenário com a Tiffany e a Naomi também veio, pode ser que essas duas se entrem nesse cenário
do campeonato da WWE. Apesar de que eu acho que elas seriam melhor aproveitadas no cenário secundário e eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Depois disso, nós tivemos um segmento do Jacob Fatu e do Solo Sikoa, né? Os dois eles vieram para o ringue para comemorar o título do Solo Sikoa, que ganhou o campeonato dos Estados Unidos na WrestleMania. E a primeira coisa que chamou a atenção foi o Solo Sikoa pegar o microfone e basicamente dizer que ele foi o responsável pelo Jacob ter ganho o título. Porque ele fala que o Jacob era um risco, todo mundo achava que ele era um risco, né? A gente sabe que o Jacob ele teve problemas na justiça, chegou a ser preso e tal, mas que foi o Solo Sikoa que acreditou no Jacob, e isso é verdade, porque na storyline o Solo trouxe o Jacob para a WWE, e aí, graças ao Solo, é que o Jacob chegou onde ele chegou. Só que o Jacob, é claro, não aceita isso, é muito interessante assim, a forma como o Jacob, o Jacob estava olhando para frente, quando o Solo estava falando isso, o Jacob começou a olhar para o lado, assim, com uma cara de mal. Cara, foi muito interessante, assim, a atuação do Jacob, assim, e do Solo, assim, só com os olhares, assim, uma coisa brilhante. E aí o Jacob, ele chega, ele arranca o microfone das mãos do Solo, ele diz que ele ganhou o campeonato, como ele havia dito, com ou sem o Solo, e é verdade, o Solo não apareceu para poder interferir na luta, então o Jacob ele pode dizer que ele ganhou do LA Knight sozinho no WrestleMania, e que ele agora é o cara mais procurado da América e uma ameaça à sociedade, né? Então foi muito legal a promo do Jacob, assim, se impondo como campeão dos Estados Unidos, e foi muito interessante. Só que depois, duas outras pessoas resolveram aparecer para meter o bedelho nessa história, né? Primeiro veio o LA Knight, ele dá os parabéns pro Jacob por ter batido ele na WrestleMania, mesmo após tomar um BFT, né? Que a gente lembra que o Jacob Fatu se jogou do alto do ringue para um moonsault. O LA Knight pegou ele num BFT voando. Quando eles caíram, o LA Knight foi pro pinfall e o Jacob conseguiu segurar nas cordas. Foi o que salvou ele na luta. E aí depois o Jacob virou a luta e acabou ganhando. E aí o LA Knight, ele chega, ele reconhece a vitória do Jacob, mas ele fala que ele quer a revanche dele, porque ele perdeu o título, ele quer a revanche dele. Então, pelo visto, essa história aí de campeão recebendo revanche automática tá voltando. Eles tinham acabado com isso por um tempo, mas tá voltando aparentemente. O fato é que enquanto o LA Knight fala isso, eis que aparece Drew McIntyre. E é surpreendente porque o Drew não estava nesse cenário do campeonato dos Estados Unidos, né? Ele estava longe disso, estava metido lá com o Damian Priest. O Drew vem pro ringue, ele basicamente ele fala o seguinte, que ele queria enfrentar o John Cena, mas o Randy Orton furou a fila. E é muito justo, eu acho que considerando todo o ano do Drew e o ano anterior, considerando que o Drew chegou a ser campeão mundial peso pesado, mas aí perdeu pro Damian Priest no cash-in, na WrestleMania e tal, eu acho que o Drew tem uma alegação legítima para poder lutar por um título da WWE. Mas, quando isso acontece, ele fala que o Orton furou a fila, e aí como o Cena tá fraco, já tá velho e tudo mais, ele quer enfrentar o melhor campeão, e ele considera que o melhor campeão é o Jacob Fatu. Né? E aí é interessante, durante esse diálogo todo que o Drew tá falando, cara, o LA Knight estava deitado em cima das cordas, e ele falando blá, 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 você fala muito, não sei o quê. Cara, muito interessante o LA Knight lá, né, deitado nas cordas. Quando o LA Knight fala isso, o Drew fala, tá, vem cá, por que você tá se metendo aqui? Eu não sei por que você tá querendo revanche, cara, se o seu último reinado como campeão foi patético. E aí o LA Knight vira e fala assim, engraçado você falar isso porque eu não me lembro do seu último reinado, né? Por quê? Porque o último reinado como campeão do Drew foi o reinado de campeão mundial peso pesado que durou, sei lá, 5, 10 minutos, né, na WrestleMania. Então foi muito engraçado. Os dois se encararam, veio o Nick Aldis e falou, olha, eu tô vendo que vocês dois estão querendo se engalfiar, vamos fazer o seguinte, LA Knight e Drew McIntyre vão se enfrentar pelo campeonato, pelo posto de desafiante número 1 ao campeonato dos Estados Unidos. Quem vencer, pega o Jacob Fatu mais pra frente. Então, assim, foi um segmento bem legal que, primeiro, empurra uma animosidade latente entre o Jacob Fatu e o Solo Sikoa, já apontando para um cenário de uma luta no futuro. Segundo, reinsere o LA Knight nesse cenário e bota ele pra lutar de novo pelo campeonato. E terceiro, introduz o Drew, que eu achei legal. Porque, assim, como o Drew tá meio perdido na situação, que ele acabou com a feud dele com o Damian Priest, ou pelo menos a gente imaginava, como a gente vai ver daqui a pouco,
botar ele nesse cenário do campeonato dos Estados Unidos é legal porque dá alguma coisa para o que ele lutar. Então, principalmente porque o Cena agora, cara, provavelmente ele só vai pegar lutadores lendários que ele enfrentou na carreira. Pelo menos é o que eu tô achando. Então, foi legal ver isso. O Drew vai ter pelo menos alguma coisa para disputar. E a gente vai poder ver aí uma série de lutas bem interessantes aí nessa galera. E olha que a gente nem tá pensando no Braun Strowman que deu uma sumida aí. Depois disso, nós tivemos a luta da Chelsea Green com a Zelina Vega pelo título feminino dos Estados Unidos. E assim, essa luta ela foi conquistada pela Zelina Vega na semana passada e na outra, né? Teve aquela situação que a Zelina Vega ela teve aquele problema, ganhou uma luta por count-out, porque a Chelsea não conseguiu voltar para o ringue. Depois, na semana passada, a Zelina Vega ganhou da Chelsea Green e agora ela teve a chance de enfrentar a Chelsea finalmente pelo campeonato dos Estados Unidos. E a grande questão é a seguinte, né? A gente tem comentado que a Zelina Vega ela não tem tanto talento assim para ser campeã na WWE, mas ela já tem muito tempo de estrada na companhia e tudo mais. Então, me parece que assim, ela está sendo colocada nesse cenário como uma forma de compensá-la pelos serviços prestados, pelo fato de ela ser uma pessoa de boa aparência. A gente sabe que a WWE gosta de empurrar umas lutadoras bonitinhas, tá? Para poder aparecer mais, a gente sabe disso. Mas é assim, cara, a Zelina é limitada no ringue. Então ela precisa de alguém muito bom para lutar com ela. A Chelsea Green é muito boa? Não, ela não é muito boa. Ela é boa. Ela é uma boa lutadora. Mas ela é muito nerfada como campeã. A gente sabe disso, eu tenho falado muito isso. Lutadores rios são nerfados, eles têm a sua capacidade de luta e de movimentos, a sua variedade de movimentos reduzida para que o público não vibre com eles. Então, o que aconteceu? Nós tivemos uma luta de uma Zelina limitada contra uma Chelsea Green limitada. É lógico que não podia prestar. Foi uma luta mediana. Teve muitas interferências do serviço secreto. Depois de um momento em que a Piper Niven dá uma rasteira na Zelina, na cara do juiz, e depois a Alba Fire puxa o cabelo da Zelina também na cara do juiz, ele não desclassifica a Zelina Vega. Ela não dá a vitória por desclassificação para a Zelina. O que faz um pouco de sentido, porque afinal de contas o juiz poderia entender, essas duas estão querendo provocar uma desclassificação para que a Chelsea Green não perca o título. Lembrando que um lutador não pode perder o título se perder ou ganhar por desclassificação. Porque ganhar já não perderia, né? Mas se ele perder por desclassificação, o campeão não perde o título. Então o juiz, assim, ele não encerra a luta. A luta, ele apenas expulsa o serviço secreto do ringue, né? Ele manda a Alba Fire e a Piper Niven embora. Nessa confusão, a Chelsea acerta uma abraçada na Zelina Vega. A Zelina Vega volta e acerta um Cold Red do nada, falhado, porque ela não consegue encaixar as pernas dela direito. A Chelsea Green basicamente faz o movimento completo. E aí ela vai pro pinfall 1, 2, 3 e com isso a Zelina Vega se torna a nova campeã dos Estados Unidos. Assim, pela luta eu dou 2,5 estrelas. Não acho que foi uma boa luta, foi uma luta de mediana para baixa. E assim, cara, a Zelina Vega hoje, na minha opinião, é a lutadora mais forçada da WWE, homem ou mulher. Eles querem empurrar que ela é uma grande lutadora, que é uma underdog perfeita, não sei o que. Não é. Para mim, underdog é Daniel Bryan, underdog é Io Sky. São lutadores que não têm grande estatura, mas que são excelentes no ringue, né? A Zelina Vega não é. Então, assim, eu acho que tem... Assim, se você olhar o cenário de duplas femininas que teve na luta de Gauntlet lá antes da WrestleMania, tem pelo menos umas 5 lutadoras ali que mereciam esse campeonato dos Estados Unidos na frente da Zelina Vega. Mas elas estão todas encostadas, metidas em um monte de dupla inútil que só serviu para lutar naquela luta de Gauntlet e voltar a assumir de novo. E assim, esse cenário do campeonato dos Estados Unidos, ele precisa mudar. Vai ter que colocar mais gente aí. Eu acho que talvez separar alguma daquelas duplas que apareceram lá e botar elas para enfrentarem a Zelina Vega. Eu acho que de repente vai ter uma revanche dessa luta. Não acho que a Chelsea Green vai dropar esse gimmick dela de presidente dos Estados Unidos com serviço secreto. E eu acho que a Chelsea Green é um nome em potencial para ganhar o Money in the Bank. A gente tem adiantado um pouco o Money in the Bank.
O motivo pelo qual eu tô apostando na Chelsea Green para vencer o Money in the Bank é o fato de que a maleta, ela lembra muito a maleta que os serviços secretos dos Estados Unidos carrega com os códigos nucleares para caso aconteça uma guerra nuclear e o presidente dos Estados Unidos poder responder na hora. Então, como a maleta ela lembra muito isso, eu acho que eles vão dar a vitória para Chelsea para que a Piper Niven ou a Alba Fire carreguem essa maleta. E aí vai ser uma coisa que ela vai carregar essa maleta por um tempo aí. Agora, se ela vai com o Cashin ganhar o título da feminino ou não, aí é outra história. Eu acho que a Chelsea tem gimmick para isso. Eu não sei se ela tem talento no ringue para ser campeã. Mas, cara, qualquer um pode melhorar. Se essa vitória da Zelina servir para que a Chelsea suba, ganhe o Money in the Bank e no futuro se torne campeã ou da WWE ou campeã mundial feminina, para mim tá valendo. Eu acho que vai estar de boa. Vamos ter que ver os próximos capítulos. Depois disso, nós tivemos um segmento interessante nos bastidores, em que o Carmelo Reis está comemorando a vitória dele do lado do troféu do Andre the Giant Memorial Battle Royal. E aparece o The Miz e resolve dar um presente pro Carmelo. E ele dá esse colarzão de ouro aí com a cara do Andre the Giant. Que, cara, assim, você olha o colar, se fosse um colar verídico, teve até alguém no chat durante a nossa live que falou que era o colar era Romanel, cara. Eu tive que rir, cara. Porque assim, eu nem comentei na hora, mas eu vi a postagem e falei, cara, é isso, né? O negócio é um Romanel ali, um chapeado de ouro. Mas, meu irmão, se aquilo ali fosse ouro mesmo, cara, deve ter 1 quilo de ouro ali no mínimo. O que daria cerca de, sei lá, uns 600 mil reais de dinheiro, né? Que passando essa história de que o The Miz é multimilionário, né? Um A-lister, que não é, mas enfim. Então o The Miz, ele apresentou esse brindezinho pro Carmelo e disse que ele representaria o chip on the shoulder que o Carmelo tem. Chip on the shoulder é um termo muito difícil de traduzir para o português, mas que significaria assim, algo que faz com que a pessoa, assim, um ressentimento que a pessoa tem que faz com que ela siga em frente. Né? Então é algo que motiva a pessoa, um ressentimento que ela tem que motiva a pessoa a seguir. Então o The Miz, ele dá esse colar pro Carmelo por teoricamente ser pesadão para falar que é esse chip on the shoulder que o Carmelo teria. E aí o The Miz, ele vai pro ringue, né? Ele fala, olha, eu tenho algumas coisas para dizer e tudo mais, eu vou pro ringue. E aí ele vai pro ringue, e basicamente ele começa a esculhambar a WWE porque ele não foi utilizado no WrestleMania, né? Ele fala que... Primeira coisa que ele faz, ele ri do Corey porque o Corey não conseguiu o que ele, The Miz, conseguiu. Defender um campeonato mundial na WrestleMania batendo o John Cena como desafiante. Né? É claro que ele esconde o fato que ele só conseguiu vencer o main event do WrestleMania 27 porque o The Rock interferiu na luta. Aliás, um dos piores WrestleManias da história com um dos piores main events da WrestleMania da história. Mas enfim, e depois disso ele reclama do fato de ele não ter sido utilizado na WrestleMania. Tiveram 2 posições do card que ele diz que ele poderia ter sido utilizado. Ele poderia ter sido utilizado como o oponente do Randy Orton, né? E acabou vindo o Joe Hendry. E ele poderia ter sido utilizado como o oponente do El Grande americano. E no final das contas foi o Rey Fenix. É claro que assim, o The Miz, ele não entende, no caso do El Grande americano, a storyline lá com os lutadores. No caso do Randy Orton, ele tem um argumento legítimo. Ele poderia ter sido utilizado como oponente. Mas, cara, tava na cara que seria alguém de fora da companhia ali e tudo mais. Então, assim, ele argumenta isso, chia pra caramba, fala que ele é incrível, né, e tudo mais. E quando ele termina a promo dele, meu amigo, fica tudo preto, a tela fica preta, e eis que aparece o nosso digníssimo Aleister Black. Aleister Black está de volta à companhia, como todos nós imaginávamos. Aquela promo, aqueles vídeos esfumaçados que estavam sendo exibidos há semanas na WWE eram sobre o Aleister Black. Ele vem para o ringue. Quando o The Miz pergunta o que ele está fazendo ali, ele simplesmente toma um Black Mass, que é um chute giratório na cara, e acaba caindo. E o nosso digníssimo Aleister Black senta no ringue e fica só admirando o seu estrago. Então, uma estreiazinha básica do Aleister Black, e já está marcada para a semana que vem uma luta entre Aleister Black e The Miz. Então, a gente já percebe que o Aleister vai ser trazido de baixo para cima, pegando os lutadores mais do low card e depois vai ascender. Vai ser um cenário muito interessante. Eu gostaria muito que o Aleister Black tivesse um grupo
chamado só um grupo para ele, algo semelhante como o House of Black da AEW, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Depois disso, nós tivemos uma entrevista com a Bianca Belair nos bastidores, né? Ela diz basicamente que ela realmente quebrou a mão, né? Quebrou 2 dedos da mão na WrestleMania. As pessoas que estavam assistindo a WrestleMania notaram isso, que ela teria sentido a mão e teria falado com o árbitro na hora. Eu narrando a luta eu não percebi isso, mas a galera que estava no chat percebeu. Ela parabeniza a Io, fala que ela vai voltar para resolver umas questões com a Rhea e resolver alguns assuntos pendentes porque a casa dela está dividida. Então ela claramente está dizendo que quando ela voltar ela vai se meter nesses assuntos, nessa história aí da Jade Cargill com a Naomi. Então bem interessante essa situação. E depois disso nós temos um diálogo também nos bastidores da Nia Jax com a Naomi. A Nia Jax para a Naomi no corredor, fala para ela não se meter no caminho dela pelo título da WWE. E aí a Naomi chega e fala, tudo bem, desde que você prossiga com cuidado. E aí quando ela fala cuidado, né, caution, ela fala quase que latindo na cara da Nia Jax, ela fala, proceed with caution. E aí ela faz isso na cara da Nia, a Nia toma um susto, né, e aí quando a Naomi vai embora, a Nia fala, nossa, mas como foi rude isso. Então assim, a Naomi não só ela tá fazendo um papel de uma pessoa nervosa, raivosa, mas quase que psicótica, né. Então eu só espero que eles não estraguem a coisa banalizando muito a persona da Naomi. Eu acho que a Naomi, ela tem tudo para ter uma persona bem legal, mas se elas estragarem, começarem a dar uma de Alicia Fox, fazendo com que a Naomi pareça completamente maluca das ideias, eu acho que vai acabar estragando a persona da Naomi e vai parecer ela uma pessoa inferior. Eu não acho que seria legal isso. Depois disso, nós tivemos a luta entre o Drew McIntyre e o LA Knight pelo campeonato, pela disputa do posto de desafiante número 1 ao Campeonato dos Estados Unidos. Foi uma luta curta, de 9 minutos, que é aquela luta assim, quando a gente vê uma luta na WWE, a gente sempre pensa o seguinte, você pode ter uma luta mega acelerada, como foi a luta do Fraction, ou você pode ter uma luta estilo WWE, que é uma luta que começa meio metódica e tudo mais, e aí depois ela acelera, né? Essa é a característica das lutas da WWE, é essa. E essa luta, ela, na verdade, ela teve a primeira parte, a parte em que eles foram metódicos e tal, ela nunca chegou a acelerar. Quando ela ia acelerar, aconteceu do Solo Sikoa interferir na luta, né? Então o Solo Sikoa, ele interfere na luta, ele acerta um Samoan Spike no LA Knight, nas costas do juiz, porque o Drew McIntyre estava atraindo o juiz nessa hora. Nisso, o Solo Sikoa joga o LA Knight dentro do ringue. O Drew McIntyre viu, o Drew viu a situação. E aí, quando ele vê, é interessante notar que ele cambaleia. Ele fica assim, cara, o que eu faço? Ele fica assim, mete a mão na cabeça tal. Ele não sabe se ele se aproveita disso ou não. O que pode denotar que o Drew pode estar começando a virar mocinho de novo. O que faria com que a galera toda vibrasse. Porque, na minha opinião, o Drew, ele funciona melhor como mocinho do que como esse vilão chorão que a gente viu no ano passado. O Drew é muito querido pelos fãs, ele é mega querido nas mídias sociais e a WWE tem que explorar isso, cara. O cara é sensacional, é um excelente lutador no ringue, excelente no microfone, o cara é cativante. A WWE não pode sentar nisso. Enfim, o Drew, ele fica lá, mete a mão na cabeça e resolve dar um Claymore. Quando ele vai dar um Claymore, eis que o Solo Sikoa interfere na luta. E aí, com isso, a luta se encerra com a vitória. Aliás, minto. Na verdade, quem interferiu com a luta não foi o Jacob Fatu, foi o Damian Priest. O Damian Priest interfere com a luta, atacando o Drew McIntyre antes que ele possa aplicar o Claymore. E aí, isso acaba fazendo com que a luta termine com o Drew ganhando por desclassificação. Então, oficialmente, o Drew é o novo candidato número 1 ao cinturão dos Estados Unidos. O Damian, ele pega o Drew, acerta o Drew na mesa, né, dos comentaristas, e aí, depois dessa situação, quando o Damian entra no ringue, o LA Knight começa a reclamar com ele, e aí o nosso digníssimo lobisomem samoano, Jacob Fatu, entra no ringue e ataca os dois. Ele ataca o Damian e ataca o LA Knight, assim, estraçalha com os dois, bota os dois no corner, dá um hip ataque e um moonsault no LA Knight, depois dá um hip ataque e um moonsault no Damian Priest. E aí ele sai por cima de todo mundo. Então, assim, foi um segmento
depois, pós-luta, bem interessante. Por quê? Primeiro, insere o Damian Priest também nesse cenário do campeonato norte-americano. Se a gente já tinha o LA Knight, tinha o Drew McIntyre, agora a gente tem o Damian Priest também. Então, eles botam essa galera toda, junto com o Solo Sikoa, no cenário de possíveis oponentes para o campeonato do Jacob Fatu. Então, dá uma repovoada nesse cenário do campeonato norte-americano. Lembrando que o Braun Strowman sumiu, ninguém sabe onde ele está. E o Shinsuke Nakamura sumiu, ninguém sabe onde ele está. Eram duas pessoas que estavam inseridas nesse cenário. Então, o Jacob Fatu saiu por cima, mas nós temos esses outros quatro. Tem que ver o que vai acontecer com eles. Algo me diz que está apontando para uma luta de 4 fatais pelo posto de desafiante número 1, ou uma luta em que o Jacob Fatu se insira no ringue. Hoje, oficialmente, o Drew McIntyre é o candidato número 1 ao título e deve ganhar uma luta com o Jacob Fatu no futuro. Mas eu acredito que vai ser aquela coisa, essa luta não vai terminar, o Damian vai se meter na história, o Solo Sikoa vai se meter na história, o LA Knight vai se meter na história, e aí depois isso aí vai virar alguma luta múltipla aí que a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Mas é um cenário de campeonato dos Estados Unidos que está reanimando e eu acho que vai ser bem legal aí para frente o que a gente tem para ver. Depois disso, cara, pois é, vocês estão vendo aquele confronto que a gente imaginava que iria acontecer. R-Truth e o seu herói de infância, John Cena. Cara, foi a coisa mais hilária que eu já vi, assim. Cara, foi hilário. O R-Truth chega, diz que o John Cena é seu herói desde criança, os dois acho que têm a mesma idade, ou o R-Truth é mais velho do que ele, enfim. E aí ele fala, olha, pode me chamar quando você precisar, eu tô junto contigo. O John Cena apenas olha pra ele e vai embora. Nisso aparece o Jimmy Uso, fala que não entende como é que o John Cena ficou tão zoado. Aí o Arthur chega e fala que ele quer ser o Cena quando crescer e vai embora. E o Jimmy fica lá falando, tá, mas ele já é crescido, você já é crescido, Truth. Enfim, uma comédiazinha do Arthur aí, é capaz até desses dois se engalfinharem, cara. Porque tá essa história rolando do Arthur com o Cena, já tem tempos, né? O Arthur imitando os movimentos do Cena e tudo mais. E o John Cena vai se aposentar. Então eu acho que em algum momento do ano eles vão fechar esse arco. Não duvidem, não duvidem do R-Truth desafiar o John Cena de alguma forma por esse campeonato e eles se enfrentem no futuro aí em alguma luta. Vai ser uma luta bem engraçada pra gente ver. E depois disso nós tivemos finalmente o Main Event, né? O Main Event do DIY, do Morosini Machine Guns e do Street Profits na luta TLC, né? T é de tables, mesas, L é de ladders, escadas, e C é de chairs, mesas. Então, TLC, mesas, mesas, escadas e cadeiras, né? Essa é a tradução dessa sigla dessa luta. E essa luta, para quem está começando agora, né, e não sabe como é que ela funciona, é uma luta em que, na verdade, você não tem pinfall, não tem submissão, não tem desclassificação, você não tem count-out. A única forma de você vencer, pega uma escada e sobe para tirar o cinturão de cima que está pendurado do alto do ringue. Então é uma luta de escada, como outras, só que com a adição de cadeiras e mesas. Não que não possa ser usadas cadeiras e mesas em outras lutas de escadas, mas se procura evitar em lutas de escadas comuns usar esse tipo de armas para deixá-las para lutas TLC. E, cara, assim, a gente tava na dúvida, né? A gente tava falando desde a semana passada, cara, por que essa luta não foi na WrestleMania no lugar da luta de título de duplas do Monday Night Raw? Assim, eu já tenho a minha certeza, tá? Não tem comprovação, ninguém lá da WWE disse isso, mas assim, eu tenho a minha certeza de que o único motivo pelo qual a luta do título de duplas do Raw aconteceu foi para que os Raw Raiders aparecessem como fantasiados como os personagens desse jogo aí, Clash of Clans. Que eles fizeram isso, eles entraram fantasiados como a dupla principal desse jogo aí. Essa é a única desculpa que eu tenho para eles terem botado essa luta. O que significa que a WWE se rendeu ao patrocínio, se rendeu ao dinheiro. E aí, meu amigo, assim, se a gente já estava imaginando que essa luta ia ser boa e que essa luta merecia ter estado na WrestleMania, o que os caras entregam? Meu amigo, assim, eu quase fiquei louco aqui. Eu tomei até bronca da patroa, porque eu tava berrando demais aqui em casa. As crianças estavam dormindo e ela chegou a vir falar comigo, assim, fazer assim um gesto, assim, no meio da live, que, cara, foi uma insanidade total. A luta foi, cara, foi muito louca. Foi muito louca. Foi uma luta
que, assim, primeiro, excelente tempo, 24 minutos de luta, tá? E, cara, aconteceu de tudo. Eu não vou descrever a luta toda, eu não quero estragar a luta pra vocês, vão lá e vejam. Mas eu vou falar alguns spots da luta que foram sensacionais. Então, se vocês não quiserem ter a luta estragada pra vocês, já façam aquelas coisinhas que a gente pede pra ajudar o nosso canal e pula pro próximo vídeo. E depois vai ver a luta. Se você ainda não viu o SmackDown, cara, vai ver. Ah, mas poxa, eu não sei, a WWE me decepcionou, não sei o que. Meu amigo, vai ver essa luta. Vai ver essa luta e depois você me agradece, tá bom? Muito bem. Cara, alguns spots da luta. Cara, primeiro, o Montes Ford, cara, meu amigo, o cara foi a estrela da luta. O que o cara fez nessa luta foi, cara, foi absurdo. Foi, assim, a maioria dos movimentos sinistros da luta vieram por parte do Montes Ford. Um deles foi esse aqui, aonde o Angelo Dawkins segurou o Tommaso Ciampa, que estava sem barba, que ele se feriu no rosto, ele teve que fazer a barba toda, então ele estava sem barba, com uma barba ralinha e branquinha. Segurou o Tommaso Ciampa numa cadeira elétrica, e aí, cara, fez isso aí, ó. Ele veio correndo nas cordas, pulou e mandou um blockbuster pra cima dos outros três lutadores. Cara, foi uma coisa de louco, uma coisa linda. E assim, foi sensacional. Depois teve um outro momento que o Montesfort deu outro tope-corvilho desse, um outro salto mortal desse, que ele pulou pra cima de todo mundo e ele bateu com a perna na barricada, cara, de tão longe que ele foi. E ele acabou caindo por cima do braço do Alex Shelley, que fez um céu tão incrível que eu achei que tinha deslocado o braço dele. Foi sensacional, cara, foi sensacional. O Montes, ele também mandou um Senton Bomb na corrida, por cima das cordas, em cima do Ciampa, que tava numa mesa no chão do ginásio. Então, assim, cara, o Montes Ford voou pra tudo que é lado, cara. Ele voou pra tudo que é lado no ringue. Foi sensacional. Assim, esse cara tem que ser empurrado pra um campeonato mundial pra ontem. Pra ontem. Entendeu? Dá o Royal Rumble pra ele pro ano que vem, dá um Money in the Bank pra ele. Cara, tem que dar um título pra esse cara, porque é absurdo o que esse cara faz no ringue. E ele tem microfone, ele tem capacidade de se conectar com o público, ele tem lá o gestinho dele, né, que ele fica fazendo assim. Cara, cara, a habilidade do ringue dele, eu não vou nem falar mais nada. Enfim, também teve um spot absurdo. Eles botaram aí nessa barricada aí, entre a barricada e o apron do ringue, exatamente onde o juiz está ali, eles botaram uma escada. E aí o Tommaso Ciampa, ele pega o Montes Ford na posição de White Noise, né, que ele bota nas costas, e ele deu o golpe dele, que se chama Air Raid Pressure, mas nada mais é do que um White Noise, na escada, se estabacando no chão. Meu irmão, cara, aquilo deve ter doído pra caramba, cara, porque a escada é degrau, cara, é metal, é absurdo. E depois disso ainda teve uma outra situação mais pra frente da luta, em que o Motor City Machine Guns, eles seguram o Johnny Gargano lá de fora, se não me engano, o Chris Sabin, ele ele sobe na mesa, segura o Johnny Gargano pelo pescoço, o Shelley vai, pula e dá um splash emendando com o DDT invertido do Gargano, no Gargano, então, e estraçalham a mesa. Então, assim, cara, foi muita destruição, cara, foi muita destruição. E ainda teve, né, uma situação engraçada que aconteceu durante a luta, que o Montes Ford, ele pegou uma perna mecânica de alguém da plateia, uma perna prostética, e acertou o Johnny Gargano, cara. Foi uma cena, cara, muito engraçada. Provavelmente essa perna é de alguém da produção, não é de um fã. É alguém da produção que estava sentado ali, estava perto, e aí passou essa perna prostética pra ele. Eu acho que eu já vi em alguma luta no passado na WWE alguém acertando com uma perna prostética, mas isso era coisa da ICW, na ICW acontecia mais isso. Mas assim, cara, nada do que aconteceu nessa luta prepara a gente pro que viria depois. Que, cara, foi o spot do ano, na minha opinião. Assim, é aquele spot que é pra entrar assim nos replays, na abertura da WWE, que é basicamente uma reedição daquele spot clássico do Jeff Hardy se segurando no topo com os cinturões, tirar a escada debaixo dele, e o Ed veio e deu um espirra. Lembram desse spot? Pois é, eles replicaram, meu irmão. O Motor City Machine Guns tiraram a escada de baixo do Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa ficou pendurado lá em cima com os cinturões. O Angelo Dawkins, de todas as pessoas, subiu e, cara, acertou um spear de lá de cima, derrubando o Tommaso Ciampa de costas.
numa mesa, cara. Ou seja, eles repetiram o spot do Ed com o Jeff Hardy com a adição de uma mesa. E aí eles estraçalharam a mesa. E, cara, o público foi a loucura, o chat foi a loucura, eu fui a loucura. Foi uma. Cara. Nesse momento eu falei, cara, isso é uma luta 5 estrelas. Acabou. Eu não consegui achar um defeito na luta. A luta foi sensacional. Eu já tinha decidido que era uma luta 5 estrelas nesse ponto. Nesse ponto. Porque foi absurdo. Depois disso, cara, o resto da luta nem importa. O pessoal se engalfinhou, subiu na escada. O Montesford tava subindo, acho que o Sabre por um lado, o Gargano pelo outro. O Montesford ele subiu pelo meio, botando um pé em cada lado da escada. Bateu a cabeça de um no topo da escada, caiu. Bateu a cabeça do outro na escada, caiu. E ele pegou os cinturões e com isso os Street Profits mantiveram o seu campeonato de duplas. Uma luta de 24 minutos que, cara, pelo menos 5 estrelas. Talvez a gente desse uma roubada que nem o Dave Meltzer e desse mais alguma coisa para essa luta, sei lá, 5,25, 5,5, porque, cara, foi absurdo. Foi absurdo. Assim, se você não parou no spoiler e você ficou esperando para ver o que eu tenho a dizer dessa luta, vai ver a luta. Se você não viu a luta, vai ver o raio da luta. Se você viu a luta, veja de novo. Eu vou ver de novo. Porque foi sensacional. Foi uma luta mágica e que só reforça com a gente o seguinte: essa luta tinha que ter estado na WrestleMania. Se essa luta tivesse estado na WrestleMania, principalmente no dia 1, no lugar da luta de duplas do Monday Night Raw, a gente não teria dado 8 pro dia 1 da WrestleMania. Teria dado 9. E se tinha aquela dúvida entre os dois shows sobre qual teria sido melhor, a gente teria dito, cara, disparado, o dia 1 teria sido melhor. Porque a gente teria tido essa luta como uma luta boa, excelente. Nós teremos tido o main event, que teria sido excelente. E nós teremos tido Jey Uso e Gunther, que eu insisto até o fim dos tempos, que foi uma luta boa. E nós teríamos tido a Tiffany Stratton e Charlotte Flair, que a segunda metade foi uma luta boa. E ainda teríamos tido Ellen Knight e Jacob Fatu, que foi uma luta boa. Então, assim, o dia 1 da WrestleMania teria sido muito melhor do que essa luta ridícula que eles botaram entre o New Day e o War Raiders. É uma pena que não aconteceu na WrestleMania, mas esses caras entregaram. Acho que eles provaram para a companhia que eles cometeram um grave erro ao não colocar essa luta na WrestleMania. E assim, 5 estrelas, não tem nem o que falar. Se eu tiver que dar uma nota pro show, eu dou uma nota de 7. Até essa luta TLC, ele foi um show mediano. Altos e baixos. O diálogo do John Cena com o Randy Orton foi interessante, mas poderia ter sido melhor. A luta do Fraction foi boa, mas podia ter tido mais tempo. A luta da Zelina Vega com a Chelsea Green, passível de ser esquecida. A luta do LA Knight contra o Drew McIntyre e a luta da Jade Cargill com a Tiffany não terminaram. Né? Tivemos a estreia do Aleister Black, tivemos o retorno da Nia Jax. Então ali, até aquele momento, o show tava mediano, muitos altos e baixos, 5, 5,5. Mas, cara, com essa luta, a gente tem que subir a nota. Então, 7, 7,5 é uma boa nota para esse show. Podia ter sido muito melhor, mas tendo este final, acaba fazendo com que o Friday Night SmackDown tenha sido um show interessante de ser assistido. Então, com isso, a gente termina o show dessa semana. E assim, eu espero que vocês tenham se divertido, que nem eu me diverti. A nossa live essa semana acabou começando atrasada, porque o meu filho teve uma festinha de aniversário e eu levei, mas foi muito bom porque a gente voltou e, cara, justamente o final do show, acabou entregando muito, muito mesmo. Agradeço desde já a audiência de vocês nas nossas lives. Segunda-feira teremos live começando meia hora antes, 8h30 a gente deve estar começando a nossa live na segunda-feira. E eu tenho certeza que, assim, com o que aconteceu na semana passada, esse próximo Monday Night Raw vai ser muito bom. Então, tendo isso em vista, não deixe de fazer todas as outras coisas que vocês têm feito para ajudar nosso canal. Se vocês estão chegando agora no nosso canal, sejam muito bem-vindos. Se vocês estão chegando agora na Luta Livre e quiserem ver outros reviews de shows anteriores ou o nosso review da WrestleMania, eu vou deixar o link aqui do lado da nossa playlist dos resumos de shows para que vocês possam ver todos os nossos outros resumos. E não deixe de fazer todas as outras coisas, não deixe de dar like, se inscrever no canal, dar uma hypada nos nossos vídeos, agora isso é possível, então vamos tentar divulgar ainda mais o nosso canal. E agora estamos com 3.000 inscritos, próximo passo, chegar a 4.000.
Se você está vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva para que a gente possa chegar lá. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço, um bom fim de semana. Até mais.